Olá pessoal, nós estamos dando continuidade ao nosso estudo Lições de Éfeso, uma igreja caída. Nós estamos baseando tudo isso na carta aos Efésios que se encontra aqui no livro de Apocalipse, capítulo 2, a primeira carta que é direcionada à igreja em Éfeso. Essa carta, então, é a primeira palavra profética de Jesus para a igreja na Nova Aliança. Assim como os profetas do Antigo Testamento chamando Israel de volta para santidade e para o cumprimento do seu sacerdócio, Jesus está falando com a sua igreja, dando uma palavra para o João, direcionar essa palavra para o anjo, o mensageiro da igreja em Éfeso. Depois a gente vai destrinchar isso, mas quero observar com vocês que essa então é a primeira palavra profética de Jesus para a sua igreja. E quando a gente está aqui medindo, né, de onde a igreja em Éfeso caiu, porque Jesus chamou e falou assim: lembra-te, pois, de onde caíste. Então estamos olhando Atos 19, onde relata o que aconteceu quando Paulo foi para Éfeso. Versículo 10. O que estava acontecendo ali durante 3 meses, durou isso um espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Quando fala habitantes da Ásia, agora isso está incluindo as outras 6 cidades mencionadas e que recebem cartas em Atos 2 e 3. O que aconteceu ali em Éfeso foi avançado, né, num anel de transporte, de comércio, onde envolvia essas outras 6 cidades. E essa parte da Ásia Menor, nós estamos falando de milhões de pessoas. Só em Éfeso havia 250 mil habitantes naquela época. É bom a gente mensurar isso, porque aí nós vamos ter uma ideia do tamanho da manifestação do reino de Deus que houve. E aí, versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Bom, para ter milagres extraordinários, havia milagres ordinários. Havia uma categoria de milagres que foram totalmente surpreendentes. Enquanto havia, como se fosse em outros lugares ou outros tempos, cego ver era normal, surdo ouvir, normal, aleijado andar, normal. Aí você vai ter outras doenças que vão surpreender, outros milagres que vão surpreender. E aí diz, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Então já sabemos que estava havendo toda sorte de cura, e também havia espíritos malignos, havia demônios, pessoas endemoniadas. Isso é normal porque Éfeso é uma cidade espírita, do espiritismo romano e grego. É uma cidade que nós vamos ver mais tarde, que hospeda o templo da Diana. Ali havia uma normalidade de idolatria e de convivência com esses espíritos que se declaravam espíritos bons, etc., etc., mas não passava de demônios. E aí uma coisa interessante acontece, versículo 13. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote.
Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Jesus tinha uma fama no inferno. Paulo tinha uma fama no inferno. Mas eles, não. E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Quando eu estou ministrando seminários, nesse momento, eu peço um voluntário. E eu peço para ele fazer o seguinte: você podia mostrar para nós o que é desnudo e ferido? Aí todo mundo dá risada, né? Isso eu faço para a gente não deixar passar em branco o que realmente estava acontecendo aqui. Esse endemoniado deu uma surra no 7, tá? Arrancou a roupa deles, bateu neles de tal forma que eles fugiram daquela casa. Agora, quando eu falei agora há pouco que Jesus tinha fama no inferno, Paulo tinha fama no inferno, não é porque eles eram do inferno. É porque eles tinham combatido, eles tinham guerreado contra o inferno e tinha vencido. Paulo na autoridade que Jesus liberou e, lógico, Jesus na autoridade que ele recebeu do Pai. E aí o inferno sabe, não, com Jesus a gente não pode. Paulo também não. Agora esses não tinham autoridade para expulsar esse demônio. Agora é interessante, mede comigo. Chegou este fato. Que fato? Dos filhos de Seva. Que fato foi esse? Não, que eles levaram uma surra, ficaram feridos e saíram pelados, correndo pela cidade, né, para voltar para casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, 250 mil habitantes. E aí veio temor sobre todos eles. Sobre todos eles quem? Todos os habitantes de Éfeso. Isso significa que o temor do Senhor veio e pairou sobre a cidade de Éfeso. Você sabe o que é isso? Eu estou tentando imaginar, o Espírito Santo me ministra um pouco sobre isso há muitos anos, mas eu estou vendo aqui uma cidade de 250 mil habitantes. Eu ministrei recentemente em Vitória. A cidade de Vitória tem mais ou menos, talvez mais um pouquinho, mas é mais ou menos essa população. 250 mil. Imagina o temor do Senhor pairando e todos os habitantes de Vitória sentindo o temor do Senhor. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido, enquanto o temor do Senhor pairou sobre 250 mil ao mesmo tempo. Muitos do que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras, porque o temor do Senhor pairou sobre a cidade. Também muitos do que haviam praticado artes mágicas, essas são as práticas da magia negra, do espiritismo, que envolve a busca a outros e a petição a outros e sacrifício a outros que não são o Senhor. Muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Nós precisamos entender que nesse momento, na cidade de Éfeso, está acontecendo ao longo do ano
que eu chamo, eu usei a terminologia conferências proféticas das trevas. Essa deusa Diana era uma deusa de oráculos. Então, as pessoas vinham do Império Romano todo, lá da África, lá da região sul da Europa, da Ásia, Oriente Médio, vinha para Éfeso. E ali os mestres, os magos, comparação é pai de santo, tá? Os médiums estavam ensinando agouros e encantamentos e como fazer oráculos. Isso é profetizar. Todo o envolvimento de como iludir o povo com coisas que não vêm de Deus. Até os arqueólogos têm encontrado que esses livros que eles têm denominado Gramata de Éfeso, ou seja, os escritos de Éfeso. Eles já encontraram esses livros usados nesses encontros para ensinar sobre agouros, ensinar profecia das trevas. Vamos falar isso. É profecia das trevas. E calculados os preços do quê? De toda essa bugiganga, tá? Os seus livros de ensino, os artefatos daquilo que eles estavam usando, talvez até roupas. Esse pessoal, você tem que imaginar, e nós temos visto isso, o sacerdote das trevas tem toda uma parafernália, tá? Pode ser roupa, pode ser joias, pode ser livros, pode ser outras coisas que se usa para servir os deuses estranhos, tá? Mas, calculados os preços de tudo isso, que montavam a 50 mil denários, nós estamos falando de 130 anos salário. Pega seu salário anual e multiplica isso por 130. Eles pegaram esses artigos, não deixaram para vender, podia vender para outros. Não estava havendo uma conversão em massa, tá? No sentido de 100%. Estava havendo uma conversão significante. Para entender isso, a gente tem que imaginar médiums das trevas numa cidade, numa nação, trazendo seus livros, sua parafernália para uma fogueira e publicamente diante de todo mundo que havia ministrado antes, que havia ensinado antes, agora pega e joga na fogueira, falando o quê? Tudo isso é mentira. Eu estou deixando tudo isso para trás. Olha o nível que chegou. Não é só os habitantes, é justamente os médiuns que estavam sendo usados para, eu vou usar a palavra, desviar e escravizar esse povo no engano das trevas. E olha o que diz. Assim, ou seja, desse jeito e não de outro jeito. Assim, desse modo e não de outro modo. Assim, como está escrito até aí, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Eu falo isso porque eu não sei de você, mas eu não conheço nenhuma cidade onde os médiuns da cidade começaram a jogar fora as suas bugigangas e queimar. Vindo publicamente na cidade, declarando para todos os habitantes tudo isso que eu tenho falado para vocês hoje, até hoje, é mentira. É isso que estava acontecendo em Éfeso. E Éfeso sendo um epicentro do Império Romano, não somente da região, do Império Romano. Tanto é que mais tarde, quando Demétrio, tipo um presidente do sindicato dos artífices, ele pega e ele fala assim,
Não somente há o perigo da nossa profissão cair em descrédito, como também onde o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada. Olha o medo dele. Estava havendo tal mover que o presidente do sindicato dos artífices, que fazia um nicho dessa Diana, dessa deusa, que todo mundo tinha na sua casa para fazer levar as suas preces, fazer a adoração com a família em casa, de repente ele está com medo de perder a sua profissão cair em descrédito. Ele está falando com o sindicato do pessoal que fazia esses nichos. Agora, ele está dizendo, mas não é somente isso. A fama que nós temos no Império Romano de ser cidade que hospeda a Diana, nós vamos perder essa fama. E ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Olha o que ele está vendo. Esse Demétrio está olhando o que Deus está fazendo ali em Éfeso. E ele está dizendo, gente, se deixarmos isso, tudo vai cair. E até o Império Romano, o mundo inteiro, vai saber que a Diana não é nada. Assim, desse jeito, aqui é que a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Agora, eu preciso, no próximo vídeo, falar com vocês, observando que essa foi a primeira vez que isso aconteceu no ministério de Paulo. Eu quero já levantar a pergunta e dar uma leitura para vocês. Leia de Atos 13 a 18 e você vai descobrir que essa viagem de Paulo para Éfeso foi a terceira viagem missionária dele. E eu quero fazer a pergunta: como que essa viagem é diferente das primeiras duas? E nós vamos discutir isso no próximo vídeo. Deus te abençoe.